A sequência aqui é o nosso Vida Melhor. A gente vai continuar aprendendo e aprendendo agora algo que eu sei que as mulheres amam, elas querem muito saber sobre menopausa. E, gente, muita coisa acontece na menopausa. Eu sou uma mulher menopausada, eu posso falar pra vocês que, calma, que no final você se acerta, vai passar, dá tudo certo, tá bom? Mas a gente também tem alguns sintomas de origem neurológica, porque com a mudança da produção de alguns hormônios, há mudanças diretas na produção de neurotransmissores, como serotonina, que auxilia na estabilização do humor, e outros que são responsáveis pela regulação do sono e também das emoções. Para falar sobre esse assunto, eu recebo o neurologista Dr. Leandro Teles. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pelo convite. Obrigada por estar aqui comigo. Vou sentar ali do seu ladinho. Olha, você trouxe um cérebro, né? Você viu? Que bacana. É bom pra gente lembrar que ele é tão importante e a gente precisa ficar atenta aí aos sinais que ele nos dá, porque dá, né? Dá sinais. O corpo fala, o cérebro fala, e a gente precisa ficar de olho. Você falou da menopausa, né? Essa fase que toda mulher irá passar, e a gente esquece, às vezes, dos sintomas neurológicos. Oscilação de humor, distúrbios de sono, alterações como esquecimento, desatenção. Algumas mulheres têm sintomas assim nessa fase transitória e acabam, às vezes, tendo um pouquinho de alteração de qualidade de vida, né? Agora, existe a possibilidade de melhora ou vamos esperar que o tempo cura tudo? A melhora com o tempo é a regra. Primeiro assim, algumas mulheres não têm sintomas intensos na menopausa, outras têm. Cerca de um quarto, um quinto tem sintomas exuberantes. Se você tiver um sintoma exuberante, muita desatenção, muita oscilação de humor, muito fogacho, muita alteração de libido, tem que conversar com o médico, porque tem tratamento. Seja o tratamento hormonal, ou seja, repor aqueles hormôniozinhos que estão faltando, às vezes um pouco de estrógeno, na mulher que tem útero, às vezes um pouco de progesterona, testosterona em alguns casos. Agora também tem outros tratamentos que não são hormonais, tratamentos com alimentação, atividade física, ou até outros remédios, como antidepressivos, anti-ansiedade, reguladores de sono. Então, algumas mulheres precisarão não só esperar, vão precisar intervir para passar com mais saúde por esse quadro. Perfeito. E aí, quando você fala que vão precisar intervir, a gente não está falando só de reposição hormonal? Não, reposição hormonal é uma coisa, então algumas mulheres podem ser candidatas a isso, aí tem que tomar cuidado com as contraindicações. Mulheres com antecedentes de câncer de mama, câncer ginecológico, mulheres com antecedentes de trombose, ou mulheres com muito fator cardiovascular, que fumam ou que estão acima do peso, ou que têm pressão alta, tem que conversar caso a caso. A reposição hormonal é uma boa, se a mulher não tiver nada disso, e se ela tiver uma menopausa sintomática. Para aquelas que não querem ou que não podem repor hormônio, a gente tem a opção desses outros remédios, como antidepressivos, reguladores de sono, que podem melhorar também. Fogacho, humor. Então tem que observar, cada uma é de um jeito, e o tratamento pode envolver outros remédios sim. Olha que interessante a gente falar sobre isso, porque a maioria das mulheres, você deve saber, acaba entrando em contato comigo falando: Cláudia, o que eu faço? Eu não posso fazer reposição hormonal, eu não estou mais aguentando, não durmo, muito fogacho, muita irritação. Então, antidepressivo também pode ajudar nos fogachos? Em alguns casos, sim. A gente tem venlafaxina, desvenlafaxina, tem outros remédios como pregabalina, gabapentina, caso a caso. O médico vai avaliar qual é a gravidade, a intensidade, e ele pode ajudar a escolha do remédio. Principalmente daquelas mulheres que também têm alterações psicológicas, psiquiátricas. É muito comum irritabilidade na época da menopausa, nessa fase, e essa fase ela pode ser longa. Começa uns 3 anos antes da interrupção da menstruação, pode persistir por 2, 3 anos posterior à perimenopausa. Algumas mulheres têm depressão, algumas têm crise de ansiedade, distúrbio de sono. Então o médico ele pode escolher medicamentos mesmo para aquelas que não podem usar hormônios por fora ou que não querem fazê-lo. Muito interessante. Quando a gente fala desse tipo de medicamento, eu sei que sempre tem aquela turma que tem o medo, né? Ai, eu vou tomar antidepressivo? Não, esse remédio é pra gente doida, eu não vou tomar, isso causa dependência, isso deixa a pessoa boba. Vamos prestar atenção no que o Dr. Leandro tem para falar sobre esse assunto, sobre essa classe de medicamentos. Vamos lá. A gente fala, às vezes, antidepressivo,
Só que os antidepressivos são uma família, uma categoria que trata muita coisa. Então tem antidepressivo que diminui dor, tem antidepressivo que regula sono, tem antidepressivo usado para uma série de coisas, até ansiedade, até depressões mais leves. São remédios que não são tarja preta. O médico não dá naquela receita que parece um cheque azul, ele dá numa receita branca. São remédios que não levam normalmente à dependência, o pessoal usa um tempo, depois o médico ajuda na interrupção. Então a gente fala antidepressivo, já soa um certo preconceito, né? Então seja para tratar depressão, seja para modular o cérebro em outras áreas, para tratar sono, para tratar ansiedade, para tratar eventualmente fogachos, fibromialgia, enxaqueca, dores tensionais, faz parte do arsenal médico. O que faz Menos um antidepressivo quando você fala de modular o cérebro? Como é que ele age? Pra gente, eu acho que quebrar o preconceito é legal a gente entender qual é a ação do medicamento. O antidepressivo normalmente é um remédio que você toma por boca, você vai engolir o remédio, ele vai ser absorvido, vai para a corrente sanguínea, chega no cérebro, entra, passa do sangue para o cérebro. E, geralmente, ele mexe com alguns transmissores, moléculas que fazem a conversa do cérebro. Os principais são a serotonina, depois tem a dopamina e a adrenalina. Então ele vai mexer nessas vias e eles vão não só melhorar o humor, para quem precisa, como também melhorar o rendimento do controle de dor, de ansiedade, regulação do sono. É lógico que depende de qual antidepressivo escolhido, qual a dose, qual o tempo de uso. Mas eles servem para muito mais coisa além de depressão e são remédios, de modo geral, bastante seguros, tá bom? Ah, mas todo mundo pode usar? Olha, sempre com a ajuda do médico, sempre com prescrição médica, por um tempo que o médico ajuda a escolher, com uma dose que o médico ajuda a escolher. Ah, mas me faz muito mal. Olha, vai ter que ver alternativas a isso. É um remédio que pode ter efeitos colaterais, principalmente boca seca, às vezes um pouco de náusea, algumas pessoas têm alteração de libido. Agora, os antidepressivos mais modernos, eles são muito bem tolerados e costumam trazer mais benefício do que prejuízo quando bem indicados. Perfeito. Bom a gente entender um pouquinho isso, né? Pode acontecer da mulher já estar fazendo reposição hormonal e ela não ter tido sucesso para driblar esses desconfortos, como fogacho, alteração de humor e etc? Pode. Então, a reposição hormonal, ela ajuda mulheres que estão com muito sintoma. Então, não é toda mulher que vai usar reposição hormonal. É só aquela que tiver muito sintomática e que não tiver contraindicação. Mas, às vezes, mesmo com a reposição hormonal, sobra alguns sintomas. Por vários motivos. Primeiro, que o hormônio não resolve tudo. Segundo, que a menopausa não é só hormônio. A menopausa é um momento da mulher onde você tem outros fatores. Às vezes, ninho vazio, saída dos filhos de casa, às vezes conflitos de relacionamento, casamento desgastado, às vezes problemas no trabalho, mudanças também estéticas, afetivas. Na mulher, a menopausa não é só hormônio. Existe uma insuficiência do estrógeno, o ovário para de funcionar, existe uma perda da fertilidade, mas existe uma série de processos outros, alguns até culturais. Porque a mulher envelhecer no mundo ocidental é muito pesado, é muito complicado. Então, às vezes, você precisa, além de repor hormônio, outros medicamentos. E, com certeza, outros hábitos também. É isso que eu ia te perguntar. Atividade física, alimentação, ritmo de sono, revisão de papel social, muita coisa, terapia. Isso é importante, a gente tem que lembrar desse todo, né? A gente não é um ser assim tão simples, a gente é complexo e aí precisa desses multiprofissionais para nos ajudar. Em alguns casos eles são muito importantes, todos. Com certeza. Eu vou abrir para as perguntas. Você que está em casa, tem alguma dúvida, manda a pergunta agora, fica à vontade. Nosso Instagram Vida Melhor Oficial está à sua disposição, tá? E eu quero que você participe, porque assim o Dr. Leandro Teles pode responder bem pontualmente. Aliás, eu vou falar sobre um assunto agora que tem a ver com menopausa também. Dr. Leandro Teles, vou liberar aqui já para as perguntas. Faltou falar mais alguma coisa nessa nossa introdução? Não, eu acho que foi muito boa a introdução. Mostrar que menopausa não é doença, mas que pode ser muito sintomática. Nessa fase de menopausa, vários órgãos sentem. Então, fogacho, muito comum. Acho que o sintoma mais comum da menopausa é o fogacho. 80% das mulheres. A mulher começa a perder massa magra, perder osso. Então, atividade física, boa alimentação. E não esquecer do humor, do sono. E você falou muito bem,
desse quadro de memória, desatenção. Esta é a menopausa para passar com saúde, sempre ao lado de bons médicos, né? E outros profissionais também. Seja bem-vinda, minha amiga. Bom, não é? Mas ainda bem que a gente está viva, né? Isso é o mais importante. Aqui a Tatiana Correia diz assim: desde que entrei no climatério, sinto que a minha memória não é mais a mesma. Esqueço muitas coisas. Isso é normal? Tem como reverter? Como saber que não é Alzheimer? Muito comum essa queixa, né? Mulheres no climatério, a partir da pré-menopausa, começa a já ter, às vezes, oscilação menstrual. E é muito comum esse quadro que a gente chama de brain fog. Brain é cérebro. Cérebro em inglês é brain. Fog é nevoeiro, fumaça. Então, fog seria o cérebro meio atrapalhado. É muito comum nessa região frontal e lateral as pessoas terem dificuldade de encontrar palavras, começarem a esquecer coisas do dia a dia, terem um pouco de desatenção. Esse quadro geralmente é leve, transitório e melhora. Pode durar alguns anos. Em algumas mulheres, isso vai precisar de uma investigação melhor. Para saber se é Alzheimer ou não, é uma consulta com o médico. O médico tem teste para isso, tem exames para isso. O Alzheimer ele é muito raro nesta idade de menopausa. O Alzheimer ele tende a acontecer acima dos 60 anos. Só 5% das pessoas com Alzheimer têm sintomas antes dos 60 anos. Então não é comum. E no Alzheimer o quadro ele é progressivo e muito intenso. Então, se você está na dúvida, procurar um neuro, que ele vai te ajudar no diagnóstico diferencial. Na menopausa, o quadro é leve, é mais desatenção que esquecimento, mas algumas mulheres vão precisar de alguns medicamentos, ou reforço. Se juntar com esse pós-Covid, com toda essa loucura que a gente vive de estresse, aí a memória dança mesmo. Tá joia. A Cristina Sarmento está perguntando se é verdade que quem não fizer a reposição hormonal pode desenvolver demência no futuro. Não, isso não é verdade. Na verdade, a reposição hormonal não é obrigatória. A mulher que passa pela menopausa de forma tranquila ou que tem contraindicação ao hormônio, não tem que ter preocupação. Ah, não vou repor hormônio e vou ter Alzheimer. Não. Agora, a mulher quando passa pela menopausa, ela começa também a ter mais risco cardiovascular. Então ela tem que controlar bem a pressão, pré-diabetes, colesterol, porque se a pessoa não cuidar disso tudo, aí sim o risco de Alzheimer aumenta. O risco de Alzheimer aumenta porque a idade aumenta e porque a mulher perde a proteção que o estrógeno causa com relação a AVC, infarto. Então é muito importante a mulher com hormônio e sem hormônio cuidar de manter peso, manter massa magra, visitar o cardiologista, o clínico, o geriatra com frequência, cuidar de doenças clínicas. Mas repor hormônio para evitar Alzheimer, isso neste momento é uma balela. Não há conexão com relação a isso. Perfeito. A Juliana Moreira está fazendo a seguinte pergunta. De uns tempos para cá, comecei a ter muito enxaquecas com aura. Reposição hormonal pode corrigir esse problema? Na verdade, a gente não gosta muito de algumas reposições hormonais em mulheres que têm enxaqueca com aura. Então, a enxaqueca com aura, a gente evita o uso de anticoncepcional e evita excesso de estrógeno na menopausa. Então, é uma contraindicação relativa. Primeiro, controla a enxaqueca, controla a aura e, se for necessário anticoncepcional ou reposição hormonal, tem que conversar com o ginecologista. É uma contraindicaçãozinha relativa. Se a sua enxaqueca não tiver aura, não tiver fenômenos neurológicos envolvidos, aí não tem problema fazer reposição hormonal. Eu fiquei com mais uma dúvida que não tem a ver com isso, mas termina, doutor. E aí, a reposição hormonal, ela pode ajudar na enxaqueca em alguns casos. Tem mulheres que, por exemplo, têm enxaqueca no pré-menstrual. Então, o uso do anticoncepcional pode eventualmente atenuar esse tipo de enxaqueca. Na menopausa também, tem mulheres que têm muita enxaqueca na menopausa. Pode ser que repor hormônio ajude. Mas, de novo, nas enxaquecas sem aura. Com aura, a gente tem uma contraindicação relativa ao uso excessivo de hormônio externo. Então, aí você disse que com aura, enxaqueca com aura tem um comprometimento neurológico. Me explica. O que diferencia a enxaqueca com aura da sem aura? Vamos lá, primeiro a enxaqueca. O que é enxaqueca? É uma dor forte, às vezes pulsátil, latejante, lateralizada, que dá náusea, incômodo pela luz e barulho. Então essa é a enxaqueca. 80% das pessoas que têm enxaqueca sem aura. É a mais comum. Quando tem com aura, a pessoa tem um sintoma neurológico localizado. É aquela pessoa que antes da dor tem um zigue-zague na visão, ou uma perda visual, ou um formigamento. Então, a aura
É esse sintoma neurológico O localizado. sintoma eu entendi, mas o que faz de diferença na parte neurológica? Na parte neurológica, a pessoa ter enxaqueca com aura mostra que, além da dor, ela também tem alterações relevantes no funcionamento de algumas áreas e no calibre dos vasos. Então, quem tem aura, a gente evita o uso do anticoncepcional, porque o anticoncepcional mal prescrito poderia aumentar o risco de algum... de uma trombose. Uma trombose, Um AVC. de um AVC. Tá. Esse aumento é discreto e, hoje em dia, a gente até tolera algumas reposições leves. Mas ter enxaqueca com aura significa ter cuidado com hormônios. Mesmo quem tem enxaqueca com aura, eventualmente. Eu estou interessada no assunto porque nesse exato momento eu estou no pico da enxaqueca com aura, mas eu não tenho sempre. É por isso que eu estou te perguntando. É muito raro eu ter com aura. Eu tenho enxaqueca, mas não. Dessa vez estou com esses outros efeitos. Com certeza, a restrição maior é para quem tem aura frequente e para quem tem auras mais prolongadas. Então, isso torna a reposição hormonal menos... Mas é bom conversar sempre com o seu médico ginecologista sobre que tipo de reposição, como isso pode ser feito. Mas, de modo geral, a gente sempre questiona o uso do anticoncepcional, ou da reposição mais dramática de hormônio, em mulheres que estão tendo enxaqueca com aura. Ok. Luciana diz assim, tenho 56 anos e depois que meus filhos saíram de casa, comecei a sentir uma tristeza profunda, muitas dores e irritabilidade. Isso seria menopausa ou é síndrome do ninho vazio? Boa pergunta, né? E nem sempre é fácil de responder. Porque a menopausa, ela vem num conjunto de coisas, como a gente falou. Parece até que ela ouviu aquele comentário. A menopausa, ela tem uma baixa de estrógeno. Ele baixa. O cérebro, ele é cheio de receptor de estrógeno. Então, a mulher já tem um risco maior de depressão do que o homem. 2 vezes maior o risco. Na menopausa, esse risco é ainda maior. De insônia, de ansiedade, de depressão, de irritabilidade. Então, um componente hormonal é possível que tenha. Mas, ao mesmo tempo, a mulher também passa por problemas de autoimagem, às vezes casamento saturado, saída dos filhos. Então, perceba que existe um mosaico, existe um quebra-cabeça onde tem várias peças, né? Por isso é importante a terapia, é importante o medicamento. E o médico vai discutir com ela, com certeza, isso. Quanto é da menopausa, quanto é do resto. Por isso que, às vezes, só repor o hormônio não resolve. Às vezes tem que entrar antidepressivo, tem que entrar terapia, tem que entrar o esporte, porque existem vários fatores agindo na mesma época. Muito comum nessa época ter dor pelo corpo, acúmulo de gordura aonde você não quer ter, culote, gordura abdominal, às vezes o envelhecimento dos pais. Você começa a ter problemas que os pais ficam já mais idosos e começam a dar preocupação em saúde. Muita coisa acontece ao redor dos 50 anos e com a mulher mais, porque a mulher tem muita pressão estética, tem muitas crises de meia-idade. O homem também tem, mas a andropausa no homem ele é mais suave e o impacto, a pressão cultural no homem é menor. Eu estou pensando aqui, Luciana, né, que se você está perguntando se é menopausa ou se pode ser também síndrome do ninho vazio, talvez realmente, como o doutor falou, sejam as duas coisas. Porque quando a gente lida bem, muito bem com a saída dos filhos, eu vou te falar por experiência própria, a gente não percebe o ninho vazio. Eu acho que a gente tem uma sensação assim, de missão cumprida, até um pouco de paz, porque a casa agora volta a ser só sua, o seu tempo agora volta a ser seu, sobra espaço para uma nova atividade, sobra espaço para fazer mais exercício, para encontrar os amigos. Então, talvez seja assim também síndrome do ninho vazio, né? Que eu acho que é importante ressignificar e, como o doutor Leandro Teles falou, terapia também nesse momento eu acho que vai ajudar muito. E lembra da pauta anterior? Reencontrar um propósito, tirar da gaveta alguma coisa que você gosta, que você tinha vontade de fazer, é a hora da gente colocar em prática, né? Eu mostrei para vocês algumas vezes aqui que agora com um pouco mais de tempo eu voltei a estudar piano, uma coisa que eu tinha tentado fazer quando era criança e nunca consegui tocar nada. E agora eu tô tocando piano e isso está sendo gostoso. Então, tira da gaveta alguns sonhos antigos, porque eu acho que é uma das formas da gente se cuidar bem também. A próxima pergunta diz assim, olha, entrei na menopausa e minha libido diminuiu drasticamente. Meu marido está cada vez mais distante de mim, não sei o que fazer. A primeira coisa é perceber essa alteração. A libido também, ela depende de vários fatores. Depende de hormônio, muito. Mas também depende do dia a dia, do convívio. Às vezes a gente cobra uma libido num relacionamento que já não está tão bacana. O mais importante é abrir o diálogo, trazer o parceiro.
a parceira para discutir esta questão. A libido não pode ser um tabu, nem dentro de casa, nem no consultório do médico, tá bom? Muito comum na menopausa uma reduçãozinha da libido, porque o estrógeno cai, a fertilidade cai. Também é muito comum secura na região vaginal e às vezes um pouco de dor também, né, no ato sexual. Conversar com o ginecologista. Você consegue resolver essa parte vaginal, às vezes com reposição hormonal local, localizada na região da vagina ou com lubrificantes. Conversar com o parceiro, porque se é um parceiro de vida, se é um parceiro que se interessa. E lembrar que o sexo ele é a via final de uma série de outras coisas. A reposição hormonal pode ajudar, então a mulher que não tiver contraindicação. E é sempre importante perguntar se a libido não está baixa porque tem uma depressão ou se não tem um distúrbio de saúde mental e a libido é um sintoma baixa. Outra coisa que ajuda muito na libido é a atividade física. Quando a mulher está fazendo atividade física, ela tende a ter uma libido melhor também. E não deixar para depois, porque você vai se afastando, se afastando, se afastando, e aquilo vai esfriando, vai tomando uma proporção maior. Tentar resolver logo, com a terapia, com o parceiro e com o médico do seu lado também. Perfeito. Investe no seu casamento, minha amiga. Dr. Leandro Teles, ele está no Neuro Leandro Teles. Entra lá, porque você vai aprender muito mais com ele. Instagram, né? É a rede que a gente mais usa, o Instagram, tem uma fotinho nossa lá. Vou pedir para tirar outra foto agora, pra gente atualizar nossas fotos. Aí já manda lá um recadinho, tá? Neuro Leandro Teles, segue o doutor lá. No Face é neurologista Leandro Teles e o site é leandroteles.com.br. Você pode entrar em contato para marcar uma consulta, mas não se deixa para depois, não deixa a sua vida passar, porque você realmente precisa e merece estar bem, independente de estar ou não no climatério menopausa. Te trouxe esse livro de presente, Cláudia. Esse é novo. Esse é meu último livro. Olha. Novos desafios do cérebro. A gente fala com um leigo, fala sobre os desafios modernos. Insônia, depressão, ansiedade, dificuldade de atenção e memória. Cada capítulo é sobre algum fator moderno e como a gente pode cuidar melhor desse cara aí do cérebro, né? Que coisa boa, meus parabéns. Olha, o doutor Leandro Teles já é autor de vários livros do best-seller O Cérebro Ansioso e está te esperando, então, também com essa leitura muito importante. Doutor, muito obrigada e até a próxima. Oi? Desculpa. Uma ótima tarde, viu? E vamos lá.